A paz do Senhor Jesus, a verdadeira paz que excede a todo entendimento. Oramos para que o Espírito Santo tome o lugar dele em mim. O Senhor disse em tua palavra que nós somos templos do Espírito Santo e o lugar onde ele deseja e almeja habitar. E nós que nos batizamos e nascemos de novo, nós que buscamos o reino do Senhor e a tua justiça sem cessar, nós que temos acesso direto ao Deus vivo e o teu Espírito tendo direito de acesso a nós, assim seja feita segundo a vontade do meu Senhor. Irmãos e irmãs, eu advirto em verdade a vós que a hora já é findada, que o relógio já zerou. E em verdade eu vos digo que o juízo já foi dado e a condenação também. Deus me permite falar em verdade a essa pessoa que vai ver esse vídeo e que vai distribuir também esse vídeo como uma forma de evangelização real. Deus, na sua palavra, disse que aos escolhidos Deus já escolheu os que seriam salvos. Deus já escolheu em todos os países, em todas as gerações, os salvos. Eles foram escolhidos. Mas Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Senhor, Salvador e o nosso Libertador, morreu para que todo aquele que crê, mesmo fora dos números que já foram escolhidos. Eu sou gentil. Há uma salvação que era somente estendida aos judeus. A nação de Israel era eleita, a única eleita a uma salvação. Mas Jesus veio como um sacrifício de expiação para os gentios. Só através dele, essa salvação única, exclusiva, foi estendida a nós. Então, meus irmãos amados, queridos, não vos enganeis mais. Deus nunca, por toda a sua eternidade, não escolheu a religião de crente evangélico para levar o verdadeiro evangelho. Ele fez homens cristãos, como Cristo. Eu quero falar com sabedoria, eu quero falar acertado, sem nenhum tipo de julgamento nem juízo aqui. Porque o único que vai julgar e já julgou a terra é o mesmo Criador dos céus e da terra. Mas eu tenho que dizer para vocês que toda essa papagaiada que se faz hoje na Igreja Batista Lagoinha, esse teatro, por causa de um desespero, de uma decadência financeira, isso que está passando aí nas redes sociais, em cima de um palco, fingindo um arrependimento, uma lamentação, o Senhor Deus bem sabe, o Senhor da verdade sabe que tudo isso é engano. Tudo isso é engano. Isso é só um desespero financeiro. Porque Deus está fulminando com todas essas religiões evangélicas no mundo inteiro. Esse falso evangelho. Essas falsas congregações em todo o mundo, Deus está fulminando. Ele e suas famílias estão condenados. Porque em verdade eu digo a vocês, se esse povo quisesse realmente se arrepender, eles não fariam diante de uma plateia. Eles fariam de portas fechadas. Há aqueles também que fariam nos seus secretos, onde só Deus poderia ver. Porque assim está escrito: invoca o seu Deus no seu secreto e ele vos recompensará. Então essa papagaiada toda de fazer esse suposto arrependimento diante de uma plateia
Isso é pura hipocrisia. Isso é pura utopia. Jesus nem está ouvindo, nem ouviu, nem tampouco Deus. Pode acreditar no que eu estou falando a vocês. Há muitos fanáticos kamikazes aí, há muitos abajuladores, puxadores de sacos aí, que vai espalhar, fazer isso rodar, que a coisa viraliza hoje mesmo, é natural das coisas viralizar. Vai trazer um ar de graça sobre isso, sobre arrependimento, mas isso não é um arrependimento legítimo. Isso é só mais um teatro. É só para manter as pessoas presas do verdadeiro evangelho que liberta. Amém? Isso é só para continuar a manter as pessoas no cativeiro, para continuar surrupiando suas finanças. Estão fugindo desesperados. Deus já começou a fulminar no mundo inteiro, mas essa não é a parte mais grossa, não. A parte mais grossa da ira de Deus vai vir sobre essa religião ainda. Ele está apenas fazendo justiça por toda a terra. Jesus Cristo, ele não vai voltar sem antes Deus ter lavrado toda a terra, principalmente essa religião. Amém? Então, meus amados, continuem firmes, crendo na palavra de Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. Ainda ouvirão falar de mim. Meu nome é Ramon, nascido de 1977, servo real do Deus vivo, profeta real. Ainda vocês irão ouvir falar de mim. Senhor, repreende em nome de Jesus. Pai, entregue essa pessoa esse vídeo, que possa ser libertador em suas vidas. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo disse, crê em mim, crê também naquele que me enviou. Ele nunca nos ordenou que acreditassem em religião alguma. Ele falou, crê em mim, crê naquele também que me enviou. Agora é com vocês. Amém? Mas ainda temos ainda o Espírito Santo, que ele também vai ser retirado. Ainda temos o Espírito Santo, ele será retirado. Ele que governa e controla todas as coisas. Senão ninguém teria se salvado se não fosse pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu tenho que subir. Eu tenho que subir para o meu Pai. Eu preciso subir para o Espírito Santo descer. E ele mesmo disse, não vos deixarei órfão. Então, se ele entregou a nossa dorsão ao Espírito Santo, então é o Espírito Santo que governa sobre todas as gerações, desde que Jesus subiu para o Pai. E o Senhor Jesus disse também, muitos viriam em meu nome, enganaria muitos, e muitos o seguiriam. Qual o nome que essa religião usa? Fora, na placa lá para o lado de fora ou dentro da congregação, qual que é o nome que eles usam? Porque eles não pregam o evangelho, só usam o nome de Jesus na fachada, atrás do púlpito, estampado em slogan de camisa, em adesivo de carro, só usa. Mas eles não pregou o verdadeiro evangelho. Aí você me pergunta, onde está o verdadeiro evangelho? Mas em verdade eu digo para vocês que ainda existem remanescentes. Ainda existem lugares que realmente o Espírito Santo habita, que ali é a palavra da verdade. Agora, raro é de achar. Muito raro de encontrar. Porque nesses lugares demônios não ficam. Religiosos não ficam. A loucura não entra. O falso profeta não entra. O coach não entra. E se entrar, os seus demônios enganadores sente perturbado e sai. Deus não permite. E se você quer encontrar um lugar como esse, uma congregação como essa, peça diretamente ao Espírito Santo. Não vai pela emoção, não vai pela sua necessidade emocional, não vai pela sua decadência financeira, não vai porque o pecado te destruiu. Não procure entrar nesses lugares porque o pecado te destruiu, porque você vê na ponta do abismo, você vê a sua vida esvaindo de você. Peça ao Espírito Santo para te levar para uma salvação, para uma libertação.
Assim se ora a Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, me leva ao Santo dos Santos. Me mostra aonde há uma congregação séria. Não me deixa cair em matilhas de lobo. Não me deixa cair em lugares de vadia, pomba gira com a febre do ouro, que se põe hoje o nome de bispo, de pastor à torta e à direita. Fala, Senhor Jesus, se o Senhor é real, se o teu Espírito é verdadeiro entre nós, Espírito Santo, me conduza. E como Jesus disse, meus irmãos, venha a mim como você está. E o Espírito Santo vai pegar você do jeito que você estiver. E ele vai levar você. Ele vai fazer você entrar numa porta real. Não numa porta de igreja. Não, igreja não, me perdoa. Não numa congregação falsa. Ali você vai ter salvação. Ali você vai ter libertação. Não vá por propaganda de mídia. Não vá por falácia de rádio. Não vá por esse meio. Vai pela sua oração. Peça a Deus para te levar a um lugar sério, a uma congregação séria. Não vá porque estão fazendo chamada na televisão. Não vá porque estão fazendo chamada em rádio. Tudo isso é instrumento de manipulação. Amém? E o Pix que eu peço para vocês, meus amados, são as suas orações. Em nome de Jesus. Eu, Ramon, servo do Deus vivo, falei.